Fala, galerinha, começando aí mais uma aula de geografia, professor Rogério, com meu brother aqui, professor Jorge. Professor Jorge, hoje a gente vai falar aí sobre crescimento da população mundial, entender toda essa dinâmica de crescimento, as transformações com o passar do tempo, dentro aí do campo da demografia. E é um assunto interessante, é um assunto importante, porque está relacionado à produção desse capital, que precisa, inclusive, alimentar todo esse povo. Muito bem. Não é isso? Estudar a população é interessante, inclusive, para implementar políticas públicas. Ótimo, falou uma coisa maravilhosa. Isso a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional e também a nível global. Por que não dizer, afinal de contas, vivemos agora em uma aldeia global. Muito bem. É isso? Isso mesmo. Então, pegue seu caderno, fique concentrado, faça as anotações sobre essa temática, que agora já não é mais urbanização, mas envolve também a situação, essa dinâmica de transformações dentro da cidade. Perfeito. Certo? Então, de olho na tela, aula 6.1, com a seguinte temática: crescimento populacional no mundo. Termos básicos sobre as questões dos cálculos e os conceitos que a gente tem que estudar para entender a população e entender como se faz esses cálculos. É isso, Rogério? Isso mesmo, professor. Veremos a questão da Revolução Industrial e o que ela tem a ver com esse crescimento demográfico, ok? Muito bem. Rogério, a gente sempre quer que o aluno consiga alcançar a habilidade nas nossas aulas. Hoje a gente quer que o nosso aluno consiga analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico e social. Vamos lá. Qual a importância de estudar o crescimento da população mundial? Na nossa introdução dessa aula, você falou a resposta. Bora ver se o aluno lembra. Que é muito importante para o governo elaborar algumas medidas, e essas medidas aí tem um nome, que você falou na parte da introdução, certo? Vamos lá verificar. Planejar políticas públicas, né? Políticas públicas na área social. Muito bem. É isso mesmo. Então, olha a importância de estudar esse crescimento. Vamos aqui, professor, falar com os alunos. Porque, olha só, a gente vai na prática. Professor Jorge, vou dar um exemplo, em seguida você fala outro. Muitas das vezes eu quero estudar um aspecto sobre como melhorar a questão ali daquele grupo populacional referente a determinada, vamos colocar, situação de vacinas. Então, assim, eu tenho que estudar quantas pessoas mais ou menos tem naquele município, quantas pessoas tem naquela faixa etária, né, professor? Que a gente vai reservar, vai preparar um lote de vacina, certo? Por exemplo, vamos lá, mais medidas aí. Você quer um outro exemplo? Bora. A mediação tecnológica. Isso aí. A mediação tecnológica teve que ter levantamentos da juventude que está no campo, que necessitava do ensino médio. Muito bem. Por isso que nós estamos lá. Pronto. Então, foi uma implementação política na área de educação, que não deixa de ser uma política pública social. Isso mesmo. Então, identificou o número, né, desses alunos nessa faixa etária para que pudesse ofertar o ensino mediado, né? Isso. O ensino médio, que é mediado aí por tecnologia. Certo, professor? Um exemplo, né? Outro exemplo. Outro exemplo. Parabéns, muito bem claro. Eu tenho certeza que o aluno compreendeu esse processo aí com mais facilidade. Isso. Certo? Vamos voltando lá na tela. A demografia. Então, hoje a gente vai falar sobre população e nós temos aí, ó, a palavra demografia. O que a demografia estuda? Bem, para começar, demo. Demo é o povo. Muito professor, o demo é o povo, professor, o demo. Demo para mim é outra coisa. Não, demo quer dizer povo, ok? Então, demografia é estudo da dinâmica populacional, esse crescimento da população, seja ela local, regional, nacional ou global, ok? E o censo demográfico, o que é o censo demográfico? Já falamos em outros momentos também, professor Rogério.
que o censo demográfico ele faz a pesquisa, ele reúne as informações, ele analisa as informações sobre o crescimento ou redução, né? Pode ser também uma redução, pode ocorrer uma redução, ou seja, é a dinâmica populacional, o fluxo de uma população em uma determinada região, ok? Alguma observação, Rogério? Tranquilo, sou Jorge. Tranquilo? Vamos lá. Crescimento da população. O crescimento da população mundial aconteceu, olha só, galera, lentamente. Porém, olha só essa conjunção. Porém, pode ser no entanto, entretanto, a partir do século XIX, elevou-se de forma significativa. O que tu ia falar? Pode falar. Não, eu estou falando que você está arrepiando aí com o vocabulário hoje. As conjunções da língua portuguesa. Tá demais. Você sabe que eu gosto de português, eu gosto muito da língua portuguesa, né? Muito bem. É, show de bola. Vamos lá. Então, a gente tem aí até essa apresentação de gráfico, né, professor Jorge? Desde 1950 até com previsão aí de crescimento aí para 2100, né? Então a gente consegue observar os crescimentos aí em diferentes partes do mundo, ó, na Oceania, na América Latina, Norte da América, na África, na Europa, na Ásia. Então, esse processo de crescimento aconteceu de uma forma lentamente. Então, só a partir do século XIX que houve uma melhoria. E aí a gente vai verificar nessa aula agora, daqui a pouquinho, vamos falar com o aluno aí, os fatores que contribuíram para, a partir do século XIX, galera, essa questão do crescimento populacional acelerar. Antes do século XVIII, a gente tem que pensar num crescimento bem lento, porque a gente não tinha tanto avanço na saúde, professor Jorge. A gente também não tinha a questão aí da saneamento básico, e fora que existiam muitas guerras. Isso. E a gente pode falar até, dar um exemplo do tempo moderno que a gente vive. Estamos passando por uma pandemia. Imagine se não tivesse ainda a vacina. Olha só, era problema na certa. É, muita morte. Muitas mortes. Já tinham passado aí de, sei lá, já de 1 milhão, talvez. Então, só um exemplo, como você falou da questão do avanço tecnológico na área da saúde, não poderia deixar de chamar essa observação. Muito bem. Ou seja, o campo tecnológico na área da saúde fez com que as pessoas tivessem uma maior probabilidade de viver mais, né? Muito bem. Uma expectativa de vida. Com certeza. Então vamos lá na tela agora acompanhar esse processo evolutivo. Olha aí, professor. A gente tem agora aí, ó, fases do crescimento da população mundial. Rogério, tu me permite só voltar lá e fazer mais uma observação, por favor, meu amigo? Eu autorizo. Muito obrigado. Vai, à vontade, professor. É porque os nossos alunos, ele pode ficar vendo esse GIF, né? Uhum. Isso aqui é um GIF. É isso? Isso mesmo. Esse GIF, meu amigo Rogério, ele está fazendo uma projeção. Muito bem. Ou seja, uma projeção é uma ideia do que pode ser lá em 2100. Então, vocês podem ver que a projeção é que a Ásia vai diminuir sua população, sim, enquanto a África vai aumentar significativamente. Isso mesmo. Obviamente, nessa projeção, Rogério, eles devem ter levado em consideração uma melhoria na qualidade das tecnologias da área de saúde na África, por exemplo. E aí, na Ásia, onde está reduzindo, a gente pode associar muito a questão do planejamento familiar, políticas públicas. Políticas públicas, inclusive de proibição de ter mais filhos. Que é o controle da natalidade, né, professor? Exatamente. Muito bem. Boa, excelente observação. Beleza? Você está demais. Hoje eu vou falar igual você vai falar comigo. Você está demais. Valeu. Vamos lá. Então, as fases do crescimento da população mundial. Olha só, a primeira fase, uma fase bem rudimentar, ok? Lá no início da humanidade, até o século XVIII, ele teve o crescimento lento, elevadas taxas de natalidade, ou seja, nasciam muitas pessoas, no entanto, também morriam muitas pessoas.
A gente poderia até pensar mais ou menos aqui um exemplo dessa primeira fase. Eu não sei se eu vou conseguir construir aqui um desenho, que eu não sou muito bom de desenho não, galera. Mas vamos dizer assim, vamos pensar no gráfico, né? Vou fazer um gráfico aqui. Isso aqui seria um gráfico, tá, professor Jorge? A gente tinha a situação elevada, vou mudar de cor. Vamos colocar aqui ó, uma cor verde para elevadas taxas de natalidade. Vamos colocar mortalidade em vermelho, elevadas taxas também de mortalidade. E eu vou colocar de roxo aqui o meu crescimento vegetativo. Então, isso aqui é o crescimento CV, crescimento vegetativo. Então, a gente olha um gráfico desse aqui, vermelho, só lembrando aqui, ó, natalidade. O verde é, vamos colocar, não, vermelho, deixa eu apagar mortalidade. aqui. Mortalidade, só um pouquinho, deixa eu apagar. Então, o meu vermelho aqui no gráfico é mortalidade. E o verde no gráfico é natalidade. Certo, professor? Certo. Então, o que está falando aí nesse período? Nós tínhamos elevadas taxas de natalidade e também de mortalidade, certo? Mortalidade. E aí o que vai acontecer? O meu crescimento vegetativo baixo. É o esperado, né? Porque está nascendo muita gente, mas também está morrendo muita gente. Então, assim, a população não conseguia crescer de uma forma considerável, porque ao mesmo tempo que nascia, muita gente morria até século XVIII por conta de pandemias, saneamento, água potável, doenças, guerras, conflitos. E aí resultava no baixo crescimento da população mundial. Eu posso te dar um exemplo, já que Pode, você com certeza. nesse assunto? Sim. Antes de se descobrir vacinas, antes de se descobrir antibiótico, as pessoas morriam, né? Era muito mais vulnerável sem esses medicamentos que nós temos hoje. Inclusive na própria história da medicina, como não se sabia que existiam micróbios, né? Micro-organismos, às vezes um médico cuidava ali, pegava uma pessoa morta já, e aí ia tratar uma pessoa boa, porque não sabia. Então as pessoas também morriam pela essa falta desse conhecimento na antiguidade. Isso mesmo. Então, para você ver, então, se tivesse um nível de conhecimento na área de saúde, talvez nessa época não teria sido essa mortalidade tão alta. Isso mesmo. E talvez hoje a população mundial pudesse ser muito maior. Entendido. Não é isso? Isso mesmo, professor. Vamos lá, galera, voltando. Só um exemplo, né? Excelente exemplo. Então ficou claro o meu exemplo, professor Jorge? Ficou ótimo. Deu para entender, né? Pelas cores, pelo desenho não, mas pelas cores ficou bem claro. Por que a gente tinha um baixo crescimento vegetativo? Só lembrando que crescimento vegetativo é quando há um crescimento populacional analisando dois indicadores, que é a natalidade e mortalidade. Segunda fase, professor. Período do século XVIII até o final do século XIX. Esse crescimento foi mais acelerado, teve elevadas taxas de natalidade e agora sim, Rogério, agora a gente vai ter a redução das taxas de mortalidade. Muito bem. Levadas em consideração dessas coisas que acabamos de falar. Muito bem. Melhorias, né? Surgimento da vacina, surgimento a descoberta de antibióticos. É isso? Muito bem. Então, a saúde no modo geral, né, a saúde, equipamentos de saúde e medicamentos vão fazer com que haja essa redução de mortalidade agora. É isso aí. Ok? Muito bem. Terceira fase vai do final do século XIX até já no nosso tempo aqui, ó, metade de 1950. Que aí já é o século XX, né? Crescimento moderado. Taxa de natalidade alta, ainda alta, porém, no entanto, decrescendo, ou seja, já começa a cair. Cair. Não é isso? E a taxa de mortalidade também caindo, ok? Já está Então, baixa. Os países que se enquadravam nessa situação continuavam crescendo em número de pessoas, mas de uma forma moderada, já não comparado com a segunda fase, onde a taxa de natalidade era muito alta. Perfeito. Certo, professor? Certo.
E quarta fase? Período que vai da metade de 1950 até hoje. Fase de quê? De estagnação. Envelhecimento da população. Taxa de natalidade e mortalidade. Natalidade baixa e mortalidade também baixa. Então, envelhecimento da população, Rogério. O que você pode falar? Por que a população está envelhecendo? Vamos falar um pouco sobre isso. Bora! Reflexo das melhorias de vida, da qualidade de vida dessa população, principalmente da metade do século XX para cá. Certo? Certo. Saúde, os antibióticos começaram, a questão da disciplina alimentar. Então, todo esse processo acabou refletindo no aumento aí da expectativa de vida aí da população mundial. Exatamente. A alimentação, a qualidade de vida, não só no sentido de alimentação, mas no próprio modo de viver. Sim. Não é isso? As pessoas que eram do campo eram um pouco mais assim, trabalham mais, Rogério. E ao longo da vida elas se desgastam mais. Com certeza. Já pegando o gancho, já que eu estou falando nisso, a própria Previdência, ela reconhece isso. Por isso que aposenta o agricultor mais cedo do que nós que trabalhamos na cidade. Trabalho mais exaustivo, né? Mais exaustivo. Imagina que ele vai trabalhar de sol a sol. Até a pele se desgasta mais do que as pessoas que trabalham na região. Muito bem. É isso mesmo. Então, só um exemplo. Mas também estão envelhecendo devido a essa qualidade, a avanço tecnológico agora da saúde. O que antigamente, há um século passado, a pessoa só conseguia tirar um raio-x, hoje já faz tomografia computadorizada, faz ressonância magnética. A pessoa não fica mais inchada. Se ficar inchada, eu vou ali, vou no médico, ele me passa o remédio. Isso aí eu volto ao normal. As pessoas envelhecem com mais qualidade e quando não tem essa qualidade, vai lá no médico, o médico passa o remédio e as pessoas prolongam a vida. Com certeza. Está com problema nos ossos, dores, toma um cálcio que vai melhorar, por exemplo, né? Exatamente. Então, assim, vamos colocar mecanismos que temos hoje no campo da saúde que não tínhamos lá no passado. Exatamente, não tínhamos isso. Isso mesmo, né? Perfeito. Fechou. Vamos lá. E aí a gente tem essa quarta fase, principalmente hoje nos países, professor Jorge, europeus, né, que estão vivendo esse momento aí, que a população tem países que já não está crescendo por conta aí da reduzida taxa de natalidade e tem países que futuramente vão enfrentar até um decréscimo populacional. Dá um exemplo aí de um país desenvolvido que está envelhecendo a população. Japão. Itália. É isso? O Japão, Portugal. É isso? Então, esses países desenvolvidos, eles, pelo nível que eles vivem de qualidade de vida e também de serviços, a mulher lá, em um determinado momento, teve sua emancipação, agora ela pensa 2 vezes antes de ter filhos. Isso acabou interferindo na dinâmica populacional desses países desenvolvidos. Isso mesmo. Não é isso? Com certeza. Um exemplo, vamos lá. Ótimo. No estudo da população, é importante conhecer alguns termos básicos. Taxa de natalidade. Pronto. Olha aí, galera. Agora nós estamos falando sobre isso aqui. Natalidade é nascimento. Isso. Fica a dica. Número de nascidos vivos, número de pessoas que nascem vivos, ok? Excluindo destes os natimortos, ok? Professor, natimortos. O que é natimortos, professor? O natimorto é aquele que vem ao mundo, mas ele não vive, ok? A mulher engravidou, mas a criança nasceu morta, ok? Então, a taxa de natalidade é o número de nascidos vivos em um ano por 1.000 habitantes. É a relação entre os nascimentos durante um ano e a população total por 1.000 habitantes. Então, a fórmula é essa aí, né, Rogério? É isso aí. Nós temos aí... Taxa de natalidade é igual a número de nascimentos vezes 1.000 sobre número de habitantes. Que é a população absoluta, né? É, população absoluta. Muito bem. Então, a gente traz um exemplo aí para a gente poder compreender. Ó, numa cidade A, nascimentos 3.000
e a população total 210 mil, certo? Então, nascimento 3 mil na cidade A e a população total 210 mil. Então, como que a gente vai chegar no resultado aí da taxa de natalidade? A gente vai pegar a fórmula, que é TN, taxa de natalidade, pegar o nascimento do período, que foram 3 mil, e multiplicar por 1.000. Esse 1.000 representa aí o quê? O nascimento no grupo de 1.000 pessoas. Cada 1.000 pessoas. A cada 1.000 pessoas. E aí vai dividir pelo total aí de, vamos colocar, da população, que é 210 mil, certo? Então, multipliquei 3 mil nascimento vezes 1.000, dividi depois pela população. Então, a taxa de natalidade é igual a 14,28. E daí não é porcentagem, tá? É permilagem. Ou seja, nasceram, né, por 1.000. Nasceram cerca de 14 crianças para cada 1.000 habitantes. Certo? Perfeito. Claro, professor Jorge? Claro. Tranquilo, né? Tranquilo. Beleza, então vamos analisar outros indicadores. Translúcido como a água cristalina. Isso aí. Taxa de mortalidade. O que é a taxa de mortalidade? É o número de óbitos em um ano por 1.000 habitantes. A gente calcula ela a partir da relação entre os óbitos anuais multiplicado por 1.000 e a população total. É praticamente a mesma fórmula aí da taxa de natalidade. Só que agora eu tenho o número de óbitos multiplicado por 1.000, que é no grupo de 1.000 pessoas, dividido pelo número de habitantes, que é a população absoluta daquele local. Vamos para o exemplo da cidade A. Olha aí, que susto. O professor Jorge ficou até assustado. Eu peguei um susto, Rogério. Por que tu botou essa foto aí muito feia, esse muito gif, feia, mano? né? Vamos lá, cidade A. Óbito, a gente tem aí 1.900 óbitos, certo, professor Jorge? Uhum. E a população 210 mil. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Sobre a mortalidade. Aqui está a taxa de natalidade, mas na verdade aqui é a taxa de mortalidade, né? Vamos fazer depois a alteração, né, professor Jorge? Isso aí. Mortalidade aqui, tá? Que a gente está falando de mortalidade. Isso, aí já aproveita e risca aqui. Risca aí, mortalidade. E aqui nesse TN, risca aí e coloca TM, professor Isso, Jorge. TM, só puxa a perninha. Pronto, TM. Faz de vermelho, TM. Então aí é TM. É igual a 1.900, que foram os óbitos do período, multiplicado por 1.000, dividido pelo total de habitantes, que é 210 mil. Então, a gente tem uma média de 9,04%, né? De permilagem, que seria a minha taxa de mortalidade desse período, que vai representar o quê? Faleceram cerca de 9 pessoas para cada 1.000 habitantes. Certo? Então, pode ver que o cálculo é parecido com o da natalidade. E aí, no caso, a gente faz alteração. Risca aí no teu material e coloca mortalidade. Que daqui a pouco eu vou colocar também para a gente fazer essa alteração no nosso material aqui. Crescimento vegetativo, professor Jorge. Então, o que é o crescimento vegetativo? Falei até há pouco. É a relação de crescimento populacional analisando essas duas... Vamos colocar esses dois referenciais, que são a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, para me saber o meu crescimento vegetativo de um determinado país, cidade, eu pego TN, que é a taxa de natalidade, menos TM, que é a taxa de mortalidade. Também denominada taxa de crescimento natural, o crescimento vegetativo. Fica a dica, além de crescimento vegetativo, ele também pode ser chamado lá no vestibular, no Enem, como crescimento natural. É a mesma coisa. Muito bem. Marque aí, crescimento natural, destaca aí. Crescimento natural é o mesmo que crescimento vegetativo. Que corresponde a essa diferença que falamos aí entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. E aí a gente traz aqui um exemplo para entender como que funcionaria o crescimento vegetativo. Fórmula, CV é igual a TN menos TM. CV é igual a... nós estamos pegando aqui o resultado que fizemos agora há pouco. Há pouco, que a taxa de natalidade deu 14,28 por 1.000 habitantes. Por 1.000 habitantes, e a taxa de mortalidade 9,04, certo? Então, eu peguei e subtraí as duas taxas da cidade anterior, que fizemos o resultado lá, né? O cálculo da cidade A. Então, eu tenho aí, ó, o CV igual 5,24, permilagem, novamente, não é porcentagem, ou seja, houve um aumento natural de pouco mais de 5 habitantes para cada 1.000 pessoas residentes na cidade. Poderíamos até colocar aqui, para exemplificar, ficar melhor, né? 5,24. Muito bem.
Pronto, essa seria aí a média de crescimento de pessoas a cada grupo de 1.000 habitantes. Certo, professor Jorge? Beleza. É tranquilo essa parte, são os cálculos simples, né? Simples, simples. Mas que é bom revisar com o nosso Com certeza. E o crescimento vegetativo, que essa relação entre a natalidade e a mortalidade, pode ser positivo. Quando, professor? Quando há mais nascimento que morte. Ele é negativo quando tem mais morte que nascimentos. E nulo quando há uma equivalência da quantidade de nascimentos e de mortes. Ou seja, positivo quanto mais nascimento que morte. Vamos ver o nosso exemplo aqui, ó. Então, teve mais nascimento, aqui a taxa de natalidade foi maior do que mortes. É isso, ó, deu um resultado positivo. Isso mesmo. Então, conforme nossa informação, é um crescimento positivo. Ou seja, a população continua crescendo dessa cidade, desse país, certo? É problema para uma região, para um país, para uma cidade, quando é negativo, né? Quer dizer, é um problema maior, né? Com certeza. Porque quando é negativo é porque não está nascendo pessoas para repor a população daquele país, daquele estado. E quem está vivendo mais não é eterno, uma hora vai morrer. E aí quem vai repor futuramente a mão de obra desse país, que é formada por jovens e adultos? Beleza. Não é? Tu está falando de mão de obra, é? Sim, da população economicamente ativa. O que isso tem a ver com a população? Porque Fala aí. Olha só, se eu tenho baixa taxa de natalidade e essa minha população do país vai chegar a um ponto que vai morrer, quem que vai trabalhar futuramente nessa nação? Se a mão de obra do mercado de trabalho, a famosa PEA, população economicamente ativa, professor, ela é formada por jovens e adultos. Tu quer dizer que para mim que tu é ativo, é? Claro que eu estou trabalhando, professor. Então eu também sou? Ainda tá, né? Tô brincando, galera. Boa. Claro que esse aqui é um jovenzão, professor Jorge. Fechou. O nosso diretor, ele é também população ativa? O Lobinho? O Lobinho? Fechou. É isso aí. Então, olha só, eu e você estamos trabalhando. Pronto. Nossos alunos estão assistindo nossa aula. Só que aí nós temos pessoas que já estão aposentadas, né? Nossos professores queridos que trabalharam muito no tempo passado. E aí tiram um pouco do nosso salário para pagar os aposentados. Isso mesmo. Se não tiver a população ativa, vai dar um problema para pagar aposentado. Vai. É isso? E pode desencadear a crise, né? Crise. E se tiver muita gente envelhecendo, vai ter muito aposentado. Se não tiver muita população ativa trabalhando, vai dar problema financeiro para pagar os aposentados. Isso mesmo. Quem que vai pagar? Exatamente. Aí o cofre público quebra. Como quebrou na Grécia. Isso mesmo. Lembra lá, acho que foi em 2008, 2009, o problema na Grécia. Isso mesmo. É isso? Então, é um exemplo do problema que é não ter esse controle populacional. Muito bem. Vamos lá no quadro? E aí, Rogério, ficou bem explicado isso agora? Com certeza. Beleza. E o nulo, ó, equivalência da quantidade de nascimento e morte. Quando há... O equilíbrio, né? Equilíbrio. Não nasce muito e morte muito, mas fica zerado. E aí também não é bom também. Não é bom também. Muito bem. Vamos lá, nós temos aqui o saldo migratório. Agora a gente está falando de saldo migratório por quê? Porque a gente falou de crescimento vegetativo e para me analisar o crescimento absoluto do país, não basta eu analisar somente natalidade e mortalidade, eu tenho que analisar também saldo migratório. O que é o saldo migratório? É resultado dessa diferença, né, de imigrantes menos número de imigrantes. Por exemplo, quantos entraram no país, quantos saíram do país? Imigração é entrada, imigração é saída. Então, essa relação entre imigração e imigração é chamada de saldo migratório. Então, nós temos uma fórmula aí, ó. Saldo migratório é igual a imigrantes menos imigrantes. Vamos dizer que num determinado período entraram 1.800 pessoas no Brasil, no lugar, e vamos colocar que saíram 728. Esse resultado de 1.072 seria o que nós conhecemos aí por saldo migratório. Certo? Portanto, nessa cidade, o saldo migratório foi positivo, porque totalizou ainda, né, mesmo fazendo essa exclusão, ficou em 1.072. Muito bem. Vamos lá. Aí, por isso que eu falei agora. Então, crescimento absoluto, a gente tem a seguinte fórmula. CV mais imigração menos imigração, que é o saldo migratório. Eu só consigo verificar meu crescimento absoluto
analisando o crescimento vegetativo, que é a relação de natalidade e mortalidade, mais saldo migratório, que é essa relação entre imigração menos emigração, certo? O crescimento populacional é obtido a partir da relação entre o crescimento vegetativo e as migrações. Então, crescimento absoluto. A gente tem que lembrar, né, que o aluno pode pensar assim, mas professor, todo dia chega gente, todo dia sai, não é isso? Exatamente, mas ainda assim, falando de fluxo de pessoas, estamos falando de fluxo, ainda assim, sabendo que está saindo e chegando pessoas, o Estado tem um controle disso, não é isso? As empresas têm um controle de quem entra, quem sai, e esses números vão para o IBGE, vão para os órgãos públicos fazer esse tipo de controle para chegar a esses números. Principalmente quando a migração é legal. Quando é ilegal, aí gera-se um problema, né? É diferente. Mas quando é legal, tem todo um registro, como o professor acabou de falar. Certo? Vamos lá no quadro. Avançando para a gente finalizar aqui daqui a pouco o conteúdo. Então, a população absoluta, um exemplo, ó, total de habitantes de um lugar, que esse lugar pode ser uma cidade, um estado, um país, ou mesmo o planeta, né, Terra, né? Um país populoso apresenta população absoluta elevada. Então, toda vez que eu estou falando de populoso, são os países que têm o maior número de pessoas do mundo. Aí nós apresentamos para vocês esses maiores países do mundo em número de população nesse período de 1950 a 2020. Então, eu estou falando de populoso. Então, toda vez que falarmos de populoso, é número de habitantes. O país mais populoso da Terra é China. Na segunda posição temos a Índia. Terceira nós temos os Estados Unidos. A quarta, a Indonésia. Quinto, o Paquistão. Brasil na sexta posição. Então, Rogério, a gente pode dizer que quando falar em país populoso, o aluno já tem que lembrar de China e Índia. Isso mesmo. Não é isso? Populoso. Muito bem. Ó, só esses dois países aqui, China e Índia, detêm, professor Jorge, 40% da população mundial. Então, né? Muita gente. Gente né? pra caramba. Muita gente. Vamos lá. E a população relativa é um outro conceito. Populoso é uma coisa e relativa é outra. População relativa também é chamado de DM, que é densidade demográfica, certo? E para a gente chegar no resultado da densidade demográfica ou da população relativa, que é a mesma coisa, eu pego o número de habitantes de um determinado local e divido pela área, que é a extensão territorial. Então, a gente vai ter a média de pessoas por quilômetro quadrado. Isso. Certo? Famosa densidade demográfica ou população relativa. Inclusive, vai dizer se um país, uma área muito povoada. Ou não, né, professor? Isso mesmo. E aí a gente tem um exemplo para vocês aí de Porto Velho. Densidade demográfica, população 539 mil. E aí a gente tem uma área de 34,091. E aí a gente dividiu aí população pela área. Então a média da cidade de Porto Velho de densidade é 15,8 habitantes a cada quilômetro quadrado. Certo? A densidade demográfica, então, de Porto Velho é de 15,8 habitantes no território do município de Porto Velho. É a média, né? Não quer dizer que todas as áreas por quilômetro quadrado vai apresentar. Tem umas que vai ter mais, tem outras que vai ter menos, né, professor? Média. Média. E aí nós temos aí o mundo, densidade demográfica, né? A gente consegue ver aí, ó, as principais áreas mais povoadas da Terra. E essas cores mais fortes representam áreas, de acordo com a legenda, com maior densidade demográfica. Então, ou seja, a gente pode ver assim, né, Rogério? Pode falar aqui para o aluno que quanto mais... Começa com o branco. O branco. Quanto mais vai aumentando a cor, mais vai ficando denso. Denso, muito bem. Por habitante por quilômetro quadrado. Ou seja, nós temos áreas no globo que não tem quase nenhum habitante por quilômetro quadrado. Isso mesmo. Então, olhando o Brasil, professor Jorge, maior parte da nossa densidade demográfica está no interior do nosso país ou no litoral? No litoral. Isso mesmo, de acordo com o mapa. Exatamente. E aí a gente pode citar, ó, eu vou mudar aqui a cor, Rogério. Pode mudar. Que cor que eu coloco aí? Fala aí. Coloca aí uma... Um preto, né? Preto. Preto mesmo, porque, olha só, a região aqui sudeste, olha só. A região sudeste, vai para o nordeste,
Pode ver aqui, ó, a parte mais densamente povoada no Brasil, chegando até a região sul. Aqui no interior, olha aqui a região amazônica, como é pouco denso, tá? Cor clarinha. Isso mesmo. Não é isso? Temos aqui grandes rios, florestas, que acabam impedindo, né, essa ocupação, área de reservas, enfim. Certo, professor? Olha aí, a Índia e a China que a gente estava falando há pouco, ó. Além de ser populosas, a Índia é grande pra caramba o seu território e tem uma grande concentração populacional. Exatamente. Muito bem. Vamos lá. Taxa de fecundidade, outro indicador, quando a gente estuda a demografia, é a média de filho por mulheres. E essa faixa etária vai de 15 a 49 anos. Então, taxa de fecundidade não é a mesma coisa que natalidade. Natalidade é nascimento e fecundidade é média de filhos, né, por mulheres. Ou seja, aqui no Brasil, a 1940, a gente em 1930 tinha uma média quase de 6, 7 filhos por mulher. Hoje, em 2022, não dá nem 2 filhos, dá 1,6, 1,8. Só para ter uma ideia, certo? E a mortalidade infantil? É o número de óbitos de crianças com menos de 1 ano de vida a cada 1.000 que nascem vivas, excluindo os natimortos, considerando-se o período de 1 ano. Muito bem. Outro indicador é chamado expectativa de vida, que representa a média de vida que as pessoas terão caso sejam mantidas as condições de vida do momento. Portanto, quanto menores forem as taxas de mortalidade, maior a expectativa de vida. E aí nesse mapa nós temos as cores aí, vamos colocar mais escuras com as áreas que representam o que, professor Jorge? As maiores expectativas de vida. Analisando o planisfério mundial, esse mapa, a gente observa que a maior parte das expectativas de vida, né, os países que apresentam essa característica, estão localizados no hemisfério norte, que são países desenvolvidos. Exatamente. A maior parte deles. E a gente, reanalisando aqui do que você está falando, Rogério, aqui, ó, talvez o aluno não está conseguindo ver aqui, mas aqui, esse primeiro número aqui, ó, é 40, ok? Aqui é 50, Muito aqui bem. é 60, 70 e 80. Então, ó, expectativa de vida em países de primeiro mundo, ou seja, nesses países aqui, ó, por exemplo, olha só aqui, ó. Isso, América do Norte. Desenvolvidos, né? Canadá, Estados Unidos, o pessoal bate lá com 80 anos de vida. É isso aí. Aqui, ó, 40, ou seja, pessoas que morrem jovens, praticamente 40 anos. É jovem, Rogério. Olha aqui, ó, vermelho, aqui na África subsaariana. É isso? Então, só para vocês aí se situarem e entender que a expectativa de vida é maior dos países desenvolvidos e menor dos países mais pobres do mundo. Isso aí. Beleza? Então, a gente tem a Revolução Industrial e o crescimento demográfico. A natalidade elevada era acompanhada pela mortalidade, o que a gente falou já naquela apresentação das fases do crescimento populacional. Isso daí, por conta das epidemias, catástrofes, doenças, acabavam prejudicando o crescimento populacional. Certo? Então, foi a partir do século XVIII que houve uma melhoria, que a gente falou lá naquela segunda fase inicial, onde houve a melhoria das condições de vida, mas inicialmente com a Revolução Industrial era precária a situação de vida daquela população. Exatamente, aí como o texto próprio diz, ó, houve melhorias na questão sanitária. Muito bem. E aí a população passou a ter acesso a serviços de saúde. Isso mesmo. Falamos sobre a Revolução Industrial, que foi muito importante porque promoveu transformação na produção, na tecnologia, na ciência, na medicina, e tudo isso contribuiu para aumentar a expectativa de vida na Terra. Exatamente, inclusive já falamos isso no começo da aula. Isso é revisando os pontos aqui. Então, olha só, os problemas sanitários também contribuíram na questão da medicina, na diminuição da mortalidade infantil e o crescimento da população em geral, elevação da expectativa de vida também. Então, é todo o processo de melhoria no campo populacional. Então, e a elevação da expectativa de vida, galera, levou ao aumento do número de habitantes nos países que primeiro se industrializaram. Isso mesmo. Aumentou a expectativa de vida, inclusive até hoje é assim. Até hoje, com certeza. E a vacina contra a varíola é um exemplo desse período aí, ó, descoberta médica mais importante para o crescimento populacional
no século XVIII e no início do século XIX, que já a gente vai ter aí a segunda fase da Revolução Industrial. Essa vacina, somado com outros fatores, levou à redução de mortalidade, que falamos há pouco para vocês, e com isso, a elevada taxa de natalidade, por cerca de 100 anos, contribuiu para a aceleração do crescimento demográfico dos países industrializados europeus no século XIX, lá naquela segunda fase do crescimento que falamos há pouco, certo? Outros fatores tiveram relevância no crescimento populacional. Entre eles, pode-se citar a utilização generalizada do trabalho infantil, o que teria estimulado o aumento do número de filhos para elevar a renda familiar. Uma observação interessante. Com certeza. Então, verificamos o avanço no campo da dinâmica demográfica. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer a revisão, não é isso, professor Jorge? Beleza. Valeu, galera. Tchau. Tchau.